a maior verdade sobre o dízimo. Olá, a paz do Senhor Jesus seja com você e sua família. Eu estou lendo a Bíblia aqui e tem uma coisa que eu gostaria de falar com você. Olha só o que está escrito aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 7 em diante. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda, trazei todos os dízimos à casa de tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. É sobre isso que eu gostaria de conversar com você que está me ouvindo agora. Muitas pessoas têm surgido nessa época pregando contra os dízimos. E para falar a verdade, tem uns aí que falam com tanta propriedade que quem não conhece realmente a palavra de Deus acaba acreditando e ficando até confuso. Mas o que eu quero falar com você, eu vou falar de uma forma simples, sem necessidade de ficarmos pesquisando na Bíblia. Primeiro vamos pensar um pouco. Quem seriam essas pessoas que pregam contra os dízimos? Bom, existem vários tipos de pessoas que querem convencer os dizimistas a deixar de devolver os dízimos nas igrejas. Um deles são aqueles que não conhecem a palavra de Deus, não frequentam a igreja, não sabem quem é Jesus, não respeitam nada nem ninguém. Então, quando eles ouvem que alguém está indo para a igreja e ainda está entregando 10% de tudo que ganha, eles ficam revoltados e sentem o desejo de se tornarem defensores dessas pessoas coitadinhas, que estão sendo enganadas por esse monte de ladrões de gravata. Alguns, para se mostrar piedosos, ainda concordam que a pessoa deveria ajudar sim, só que não precisa ser 10%. Mas eles não sabem que dízimo significa 10ª parte, ou seja, 10%. Não existe dízimo de 5%, 8% ou 9%. Qual seria o outro? O outro é aquele que é evangélico, mas nunca conseguiu ser fiel nos dízimos. Às vezes ele até tentou, mas por causa da avareza, até mesmo por não conseguir entender a palavra de Deus, sempre acabava deixando de entregar de novo no final das contas. O tal não conseguia se firmar em igreja nenhuma. Aí veio a ideia, vou abrir igreja para mim e não vou receber os dízimos dos membros. Outro é aquele invejoso, que só de pensar enquanto o pastor está ganhando, recebendo o dízimo das pessoas, ele fica doido. Na verdade, ele fica fazendo as contas. Se tiver 50 pessoas na igreja que ganham um salário, dando 10%, o pastor já ganha 5 salários sem fazer nada. Bom, com certeza há muitos outros motivos para alguém, além de se recusar a ser dizimista, ainda tentar convencer os outros a não dar. Mas então, qual é a maior verdade sobre o dízimo? Eu vou te explicar. O dízimo não tem nada a ver com a lei, nem com o Antigo Testamento. Na verdade, o dízimo começou a ser entregue no Velho Testamento, mas a primeira pessoa a receber os dízimos foi o Novo Testamento. Você pode perguntar, como assim? É muito fácil. A primeira pessoa a receber dízimos foi Jesus Cristo, no Velho Testamento. Mas Jesus só se revelou no Novo Testamento. Vou te explicar. Quando Abrão voltou da batalha contra os reis que levaram cativo seu sobrinho Ló, Gênesis 14, verso 12, a Bíblia diz que Melquisedeque, rei de Salém, veio, abençoou Abrão, Gênesis 14, verso 19, e Abrão lhe entregou o dízimo dos despojos da batalha, Gênesis 14, verso 20. Melquisedeque, além de rei, era sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis 14, verso 18. Naquele tempo, os levitas não existiam, nem Isaac e muito menos Jacó, que foi pai de Levi. Então os sacerdotes israelitas não existiam, pois nem Israel existia ainda. Melquisedeque era o próprio Jesus, que só se manifestou como Jesus, o Cristo, no Novo Testamento.
Então os levitas não eram exclusivos na arrecadação do dízimo. Então o dízimo não tem nada a ver com as leis do Antigo Testamento, como alguns pregam para se justificarem de não concordarem com o dízimo. Também o dízimo não era apenas dos produtos da agricultura e pecuária. E podemos dizer que até dos produtos agrícolas e das criações também deveriam ser tirados os dízimos. Naquelas épocas, o sistema não era tão capitalista como nos dias de hoje. Eu não trabalho em troca de um pé de alface ou 1 quilo de carne. Eu recebo em dinheiro, depois vou ao mercado e compro a alface e o quilo de carne. Por isso não tinha problema os levitas receberem carne, cereais, legumes e verduras. Eles iam fazer bom uso disso. Mas o dízimo também era entregue em dinheiro. Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Já imaginou a casa do tesouro cheia de legumes, verduras, carnes, etc? Não tem sentido. Casa do tesouro era uma tesouraria onde eram guardados os dízimos dos alimentos e com certeza o que era dado em dinheiro. Para que serviam os dízimos? Os dízimos que o povo trazia para a igreja da época é para o sustento das pessoas que dedicavam suas vidas à obra de Deus. Nesse caso, os levitas, os filhos de Levi. Essas pessoas não receberam possessão particular de terras que foram conquistadas pelos israelitas. O povo tinha que honrar essas pessoas e dar para eles espaço no meio das suas possessões. Por exemplo, Dan tinha uma parte que era só dele. Judá também tinha terras que eram só deles. Porém, os levitas não tinham uma cidade só deles. Eles dependiam das outras tribos acolherem eles. Outra coisa, Israel não vivia só do comércio de animais e da agricultura. Tinha gente que fazia roupa, sapato, carroça, etc. Se dízimo fosse só de gado e agricultura, Deus teria sido injusto. Todo mundo tinha que ajudar. E as pessoas ajudavam com o que tinham. Se dízimos fosse só coisa de israelita, nós nem deveríamos servir a Deus. Pois nós só fomos conhecer o Deus dos judeus quando o Evangelho chegou no Brasil. Até então a gente adorava sol, lua, rato, qualquer outra coisa, menos o Deus de Israel. Então por que dos dízimos? É muito fácil. Dízimo é coisa de igreja de Deus. Foi uma maneira que Deus fez para que não houvesse injustiça no meio do povo dele. Vou dar um exemplo. Se eu ganho R$1.000 e você ganha 10.000, quem deu o dízimo maior? Eu ou você? A resposta é ninguém. Nós demos a mesma coisa. Você entregou 1.000 de dízimo e eu entreguei R$100, mas nós dois entregamos 10% da nossa prosperidade. Então não adianta você se achar o queridão, porque deu 1.000 e eu só 100. O que tinha de 10% da minha prosperidade foi R$100 e você 1.000. Isso faz com que numa comunidade não haja injustiça. Já pensou se a gente ajudasse a manter a igreja de Deus com aquilo que sentisse no coração? Garanto que teriam pessoas que nunca sentiriam no coração de ajudar e ainda assim se diriam servo de Deus. Você não iria sentir no coração de entregar 1.000 e eu ia dizer que não deu para dar 100 porque eu ganho muito pouco. No final das contas ia sobrar para aquele bobinho, para aquele bonzinho que tem amor pela obra e ajuda. Sempre haveria essa injustiça. Agora, quando todo mundo dá o dízimo, não existe injustiça, pois todos ajudam com a mesma coisa, mesmo que os valores sejam diferentes. Pensa bem, se as pessoas que recebiam os dízimos do povo de Deus recebessem apenas as carnes e o fruto da terra para se manter e não recebesse dinheiro, como iria se vestir, calçar, comprar móveis e tudo mais? Não ia adiantar nada eles terem sido separados para se dedicarem à obra de Deus, pois eles teriam que vender os produtos que ganhavam dos fiéis para ter as coisas que não era dada a eles.
Por isso Deus, quando criou a igreja lá no deserto, usou o exemplo de seu servo Abrão, estabelecendo que todos que fizessem parte da sua igreja entregassem os dízimos para a manutenção da igreja e das pessoas que fazem parte dela. A única coisa é que ele escolheu uma das tribos de Israel, que no caso foram os filhos de Levi, para fazer o serviço da igreja da época. Resumindo, se não tivesse mais igreja, não precisaria ninguém dizimar. Ou seja, se você não faz parte da igreja de Deus, você não precisa dizimar. Porém, se você quer ser um verdadeiro servo de Deus, seja um dizimista. E se você está em uma igreja que se diz ser de Deus, porém prega contra os dízimos, saia dela e procure uma igreja que pratica a justiça de Deus. Pois com certeza uma igreja onde não se tem dizimistas é um lugar de injustiças, pois uns ajudam com mais, outros ajudam com menos. Quem poderia ajudar com mais não ajuda, e às vezes quem não poderia ajudar acaba sendo o principal colaborador. Isso é injustiça. Só para você entender de uma vez, se você ganhar 10 mil e entregar só 900 reais como dízimo, e eu ganhar 1.000 e entregar os 100 reais, eu entreguei mais do que você. Você, mesmo dando um valor 9 vezes mais do que eu, foi injusto. No sistema do dízimo, ninguém sai perdendo. Bom, é isso aí. Espero ter ajudado você que por algum motivo estava na dúvida. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Ajude a obra de Deus. Patrocine as pessoas que têm se dedicado à obra de Deus integralmente. Com certeza Deus vai te abençoar. Agora, para não ficar sem crítica, veja bem que tipo de igreja você está devolvendo o dízimo e como o pastor está usando. Embora o dízimo seja para amparar quem trabalha na obra, o dinheiro é para ser usado em prol do evangelho. Não é para o pastor morar em mansão, comprar carro importado de alto valor, ou seja, esbanjar com coisas dispendiosas, contratar artistas gospels e pagar fortunas para organizar shows e às vezes deixar de ajudar um membro que está passando por necessidade. Por isso os levitas não tinham possessões, pois eles viviam da obra de Deus. O trabalho deles era esse. Eles podiam ter o que quisessem, mas tudo era de Deus. Que maravilhoso. Pense nisso. Jesus recebeu o dízimo de Abrão e continua recebendo até hoje daqueles irmãos que amam e praticam a justiça.